Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos e hoje vou fazer uma reflexão sobre alguns extremos. Como sabemos, nenhum extremo é saudável, então existe o extremo da tecnicidade no que relaciona-se à viagem astral, né? E existe aquele outro extremo também onde há uma falta de espiritualidade, né? Ou assim, uma espiritualidade onde não há um embasamento, onde não seja sadio. Então há esses dois extremos. E no que relaciona-se à tecnicidade, né, existe esse grande esforço em colocar a ciência dentro da temática da viagem astral, que é uma temática espiritualista. Né? A experiência fora do corpo é uma experiência que não ocorre no plano físico, é onde nós temos sensações e percepções que estão além do tato, do paladar, do olfato, já que elas ocorrem no plano espiritual. Então é uma experiência que transcende essa questão da matéria densa, é uma experiência essencialmente espiritual, portanto espiritualista. E o espiritualismo é uma doutrina, então, que tem por base essa questão da transcendência da vida após a morte. Poderíamos citar algumas correntes filosóficas. Platão comentava sobre o mundo das ideias, que era um mundo uma percepção que está além dos sentidos. Então, esta noção de espiritualismo. E no caso da tecnicidade, hoje se fala muito, né, atualmente em técnicas de projeção astral, técnicas para isso, técnicas para aquilo. E essa questão de técnicas vem da ciência, né? Por exemplo, eu tenho esse livro de desenvolvimento de sistemas, de programação orientada a objetos, e aqui tem conceitos e técnicas. Então, o que seria uma técnica? Seria uma receita, um passo a passo, ou uma maneira de se realizar algo para chegar a determinado objetivo. Né? Então, na área de desenvolvimento de sistemas, existe algumas técnicas de lógica, de matemática, onde se você seguir aquele passo a passo, no final você conseguirá conectar com um banco de dados, criar algum site, algum aplicativo. Né? Então, foi colocado isso dentro de uma temática metafísica, uma temática que nem é física, colocada essa questão da técnica, né? E existe então, sempre existiu e sempre vai existir os excessos. Então o excesso de tecnicidade é essa questão de tudo ter uma técnica para tudo, a ponto da pessoa esquecer até mesmo do mais básico, do mais humano, né, da questão de vivência, de emoção, de sentimentos, né, de algo que transcende a lógica, de algo intuitivo. Então, eu percebo que, naturalmente, que a projeção astral é algo humano, algo da natureza humana e algo que existe aí desde muito tempo. Por exemplo, lá dos antigos egípcios, né, já havia o estudo, a prática da projeção astral. Então, é complicado colocar tudo em caixinhas de técnicas, né? É claro, existe alguns processos que permeiam toda a questão de vivência prática da projeção astral. Por exemplo, o relaxamento físico, a concentração. Então, naturalmente que isso envolve a preparação para essa experiência, né, de projeção astral, e isso está no nosso estudo, na nossa literatura, dentre diversas técnicas. Tudo bem, existe essa necessidade, né, das técnicas para a gente poder ter assim, vamos dizer assim, um procedimento, né? Mas a coisa começa a ficar assim um pouco fria quando tudo
é visto do ponto de vista técnico. Então, a projeção astral, que é algo humano, acaba ficando algo muito mecanicista, muito físico, muito frio, até mesmo, entre aspas, materialista, vamos dizer assim, né? Então, este é o extremo da questão da tecnicidade dentro do tema, da temática das experiências fora do corpo. E agora eu vou falar da questão da espiritualidade dentro da projeção astral, né? Existe também um extremo complicado nessa questão, que é relacionado a uma espiritualidade sem embasamento, uma espiritualidade assim que parte de conceitos de praticamente alguns delírios, né? Então temos que tomar muito cuidado, temos que ter algum critério quando se fala em espiritualismo, em espiritualidade, porque se a gente desenfrear pelos caminhos da nossa criatividade e imaginação, a gente vai estar aí adentrando questões que não batem com a realidade, né? Por isso que é importante ter um pouco de pé no chão, né? E o equilíbrio é sempre muito importante, e essa parte da tecnicidade nos puxa para esse equilíbrio. Então existe essa questão. Algo assim curioso, até mesmo engraçado, a gente observa alguns relatos na internet que a pessoa fala assim sobre experiências fora do corpo, né? A pessoa fala assim: então o meu espírito saiu do corpo e foi na casa dos meus pais e eu vi tal coisa. Ou seja, por essa fala, o meu espírito, você já percebe que a pessoa está identificada com o corpo físico a ponto de ter um conceito assim: eu sou o corpo e tenho um espírito, uma alma, que é justamente o contrário da realidade, pelo menos do ponto de vista da espiritualidade. Ou seja, nós somos um espírito, uma alma, uma consciência imaterial e temos um corpo, né? Agora é até engraçado esse tipo de ocorrência dentro de um fenômeno espiritualista. Ou seja, a pessoa pode até vivenciar as experiências fora do corpo, mas ela não tem a noção da espiritualidade, não tem essa formação, esse conceito que é basilar, né, no estudo e na vivência dessas experiências fora do corpo. Então, concluindo aqui estas reflexões, o sentido desse vídeo, né, é colocar esses dois extremos e da importância até mesmo do estudo da filosofia espiritualista dentro da projeção astral, dentro da comunidade, né, que divulga, que estuda esse tema, mas também, por outro lado, colocando aqui uma opção interessante, que é um estudo amplo, né, um estudo que não seja ali tapado em nenhuma linha específica, um estudo que seja, vamos dizer assim, interdisciplinar, né? Por que não estudar a teosofia, a Rosa Cruz, o espiritismo, o budismo, o hinduísmo, tudo para obtermos uma visão de conjunto, uma visão espiritualista de conjunto. E esta é uma forma bem interessante, bem sadia de lidar com a viagem astral e, obviamente, relacionando-a com a espiritualidade e equilibrando com a questão da tecnicidade. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo.